Saudações a todos os presentes. Vamos esperar a galera entrar, o Instagram informar para todo mundo, para a gente começar a dar início. Boa noite a todo mundo. Guardar um pouquinho, tá? A galera começar a entrar. Lembrando que o tema dessa live é: será que a Netflix vai acabar com os cinemas? Eu não sei, sinceramente. A gente já teve até uma prévia agora dos resultados da Netflix no terceiro trimestre, que pela primeira vez na história a Netflix perdeu assinantes. Isso que dá, a galera ficar compartilhando senha, acaba que ela perde os clientes. Mas voltando pro que importa, ela tinha uma expectativa de adquirir 2 milhões e meio, 2 milhões de assinantes, sendo que o mercado previa mais ainda, 2 milhões e alguma coisa, e acabou que no final ela perdeu clientes. Então, o mercado reagiu negativamente, já começou a olhar esse setor vendo que com um certo pessimismo. Será que o streaming vai realmente crescer? A Netflix realmente vai mandar nesse ecossistema novo que está sendo criado? Ela vai continuar crescendo como empresa? Ela vai continuar lucrando? Porque, entrando já no tema, eu até fiz uma enquete aqui no Instagram, mas deixa aqui nos comentários o que vocês preferem, streaming ou cinema? Streaming pensa mais na parte da Netflix, de ter uma experiência dentro da sua casa assistindo pela TV, tá? Então, deixa aqui nos comentários, mas vamos lá. O cinema tem uma diferença muito grande do streaming. O streaming não passa a experiência que o cinema passa. E isso é história. É um processo histórico. Vamos raciocinar. Antigamente, para você assistir alguma coisa, você tinha que ir lá na história antiga. Você tinha que ir em algum lugar para poder assistir, para poder ter aquela experiência de estar ali participando, ver o que está acontecendo, ver o que não está acontecendo. Então, e foi passando de geração em geração, de anos e anos e décadas e séculos. Os gladiadores, você tinha que ir para um local para poder assistir. E hoje continua da mesma maneira. Foi mudando, foi se atualizando, foi modificando por conta da tecnologia. Só que o teatro, por exemplo, não morreu. As pessoas continuam fazendo teatro. Ah, Lucas, mas a lucratividade diminuiu do teatro. Diminuiu, mas ele não deixou de existir. As pessoas continuam. A gente tem que entender que, só completando antes, nós somos seres humanos. Nós precisamos ter uma convivência social direta com outras pessoas. Nós precisamos interagir. Nós gostamos de atuar, nós gostamos de produzir conteúdo para que outras pessoas assistam. Aí entra na questão: mas eu prefiro assistir pessoalmente do que no virtual. A gente tem que lembrar que o streaming, por mais que seja muito forte na questão da Netflix, você que está me assistindo agora, você tem minha atenção. Você está parando para me assistir. Não deixa de ser uma gravação, um vídeo aqui, querendo adquirir o conteúdo que eu estou passando. Então não deixe de ter atenção. O cinema é toda questão de atenção e storytelling. O Hollywood que criou storytelling antes mesmo do que a gente conhece hoje em dia, a maneira como eles criam essa jornada do herói é o que motiva a gente a ter uma experiência de: caramba, vai lançar agora o filme Doutor Estranho, eu estou super empolgado para poder ver. E no cinema, para poder ver, assistir, ter aquela emoção, aquela sensação, porque foi tudo preparado para eu ter essa experiência dentro do cinema. A experiência fora do cinema é igual relativamente, porque eu não vou ter os mesmos aparelhos tecnológicos, o mesmo custo-benefício. Por mais que eu consiga pegar de graça na pirata, tá, mas acaba que não é a mesma experiência. O cinema em si é experiência, tá? E teve muito a questão da pandemia, que as pessoas começaram a falar: a pandemia vai acabar com o cinema, shopping, o teatro já estava morrendo, até os livros. O pessoal pegou que o livro já estava morrendo por causa do Kindle e da Amazon, sendo que os livros não morreram, como eu falei, o teatro não morreu. Se eu te perguntar, você continua preferindo assistir um jogo de futebol de casa
ou indo lá no estádio, com aquela emoção da torcida gritando, da torcida vibrando, de você poder cantar as músicas do seu time de coração. Óbvio que você vai preferir ir no estádio de futebol, porque é a sensação, é aquela adrenalina que causa em você. Por mais que assistir em casa cause isso, você estar presente no local causa muito mais essa sensação. E essa é uma sensação prazerosa, porque como eu falei, nós somos seres humanos, nós gostamos e precisamos sentir emoções, nós sentimos emoções. Então isso acaba causando uma sensação ótima pra gente, criando uma necessidade. Porque falando de investimentos, a gente não pode olhar geralmente só o balanço da empresa, os indicadores dela e ficar focado somente na análise de indicador. O que importa muito é a análise fundamentalista de investimento. Por quê? E isso tudo é um fundamento, porque, como eu falei, nós somos seres e nós, para estar consumindo alguma coisa, a gente precisa ver uma necessidade. E o cinema acaba sendo uma necessidade, porque ele é um entretenimento, ele é um lazer. Voltando à questão da pandemia, a gente ficou em casa há muito tempo. As pessoas estavam ficando loucas, estavam enlouquecendo, já estavam agoniadas ali, querendo ir para as ruas, querendo sair, querendo ter aquela convivência, aquela experiência que elas tinham antes da pandemia. Porque a pandemia tirou a liberdade delas. E as pessoas não estavam satisfeitas com isso. Elas querem sair, elas querem ter contato humano com vocês, com as outras pessoas. Então é isso. A gente tem que lembrar que cinema, shopping, até ler um livro físico é lazer, é entretenimento. Não é a mesma coisa você ler o digital. Olhando o histórico da humanidade, a gente passou muito tempo fazendo isso. Não vai ser de uma hora para outra que pode mudar. Pode mudar. Ou pode os dois andarem lado a lado. Vamos descobrir aqui durante o vídeo. Tá? Então, como eu falei, pode diminuir. Eu acredito que, infelizmente, os cinemas devam diminuir sua essência. Não a essência, na verdade, mas a quantidade de pessoas que vão aos cinemas. Porque a gente tem que lembrar que as crianças que estão nascendo hoje, elas já estão nascendo nesse mundo digital, nesse mundo de streaming, nesse mundo de pessoas assistindo por uma telinha. Não, a gente que conviveu antes, a gente tinha um histórico, a gente gostava de ver presencialmente, de ter aquela experiência do momento. Elas não, hoje elas têm tudo na mão, uma série é botada ali toda de uma vez para poder assistir, não tem aquela paciência de aguardar. Então isso tudo mexe com a cabeça da pessoa, mexe com as experiências que elas sentem. E o que pode mudar com isso tudo, além dessas crianças? O metaverso. O metaverso pode começar a crescer, pode começar a desenvolver e a gente começar a ter interações não presenciais, humanas assim, ao vivo. Mas eu ter estar presente com outra pessoa e não estando presente com ela ao mesmo tempo. É meio confuso isso, por isso que eu vou explicar essa questão do metaverso na live que eu vou fazer quinta-feira com o Tim. Ele é um dos maiores especialistas de metaverso aqui do Brasil e a gente vai fazer uma live, tá, para explicar melhor sobre metaverso, futuro, o que é, utilidade, como vai ser, tá? Linkando essa live aqui de agora com a próxima, de quinta-feira, tá? Então, mas isso tudo envolve o quê? Questão de narrativas e história. Porque você só assiste alguma série, você só assiste algum filme porque você tem interesse. Porque tem uma narrativa ali, tem alguma história, tem um propósito, tem uma moral. Na Grécia Antiga, como eu gosto de estudar bastante, ler esses contos históricos, por que são tão famosos até hoje os contos da Grécia Antiga, os contos da mitologia, e principalmente da Grécia? Porque eles eram peritos em fazer storytelling. Eles eram, já vamos dizer assim, marqueteiros, porque no final de cada história deles, eu até postei recentemente a história entre Eros e Psique, que olhando assim superficialmente, você diz, é uma história de amor, clichê, clássica, não. É uma história bem mais profunda, tem alguns ensinamentos, ela fala bem mais sobre convivência, experiência, relacionamento, do que você consegue imaginar. E toda a história da mitologia grega tem esse moral. Por isso que elas tendem a permanecer até hoje. Elas existem até hoje, elas estão muito presentes na nossa história, na nossa convivência
hoje, só que a gente não percebe. Mas só que quando a gente para analisar, os caras já sabiam o que eles falavam há 5 mil anos atrás é o que a gente vive hoje, só que de forma mais moderna, de forma contemporânea. Então, é a mesma coisa Hollywood, os caras só souberam passar a história. Vamos olhar o filme do Homem de Ferro. É a jornada do herói clássica. E as pessoas gostam de ver a jornada do herói. O pessoal critica muito a Disney, a Fórmula Marvel. A Fórmula Marvel funciona porque ela é clichê. E o clichê só é clichê porque funciona. Porque dá dinheiro. E hoje as indústrias, na verdade, o mundo todo, né? O ser humano, como a gente tem que olhar essa questão da Netflix, se a Netflix vai acabar com o cinema, olhar muito para as nossas necessidades de ser humano. O ser humano é um ser, como eu falei, social, e nós temos necessidades. E a gente assistir história é uma necessidade. A gente está ali participando, entender as narrativas, porque a gente acaba se colocando no lugar da pessoa, acaba olhando. Voltando, por que as pessoas gostam tanto do Homem-Aranha e do Batman? Porque eles são dois heróis humanos. Basicamente, o Homem-Aranha pegou o superpoder, mas vamos lá. O Batman, ele é um super-herói humano, não é igual o Super-Homem, que tem poderes de deuses, a Mulher Maravilha, poderes de deuses, Lanterna Verde, Flash, são todos poderes que não existem na nossa realidade. O Batman é o personagem mais plausível que pode existir. Então as pessoas se apegam a ele, se apegam no... Nossa, ele perdeu o pai, a mãe, que peso dramático. As pessoas gostam de assistir isso, por mais que elas já saibam da história dele, elas querem assistir mais e mais histórias desses mesmos personagens, porque são histórias reais. A história do Coringa, por que deu tanto dinheiro, teve críticas muito boas, ganhou Oscars e por aí vai, porque fala de uma realidade. E falar de realidade, criar narrativas com isso, é o que faz você querer assistir ali no cinema, é o que faz você querer estar ali presente. Então, isso tudo cria uma conexão, porque como eu falei, nós somos seres humanos, nós precisamos de conexões. E é fundamental a gente entender isso tudo antes de começar a investir. Os bancos, por que os bancos, mudando totalmente de assunto, usando o exemplo dos bancos, por que os bancos tendem a continuar a existir? Vão continuar existindo? Porque eles existiam há 1000 anos atrás, há 5 mil anos atrás. Os cinemas, a gente tem que entender que os cinemas são as coisas modernas. É a modernidade passando do teatro para o cinema, as narrativas. E hoje continua sendo algo muito lucrativo. Porque o que move qualquer indústria é o dinheiro. A necessidade da gente querer ser lucrativo e ser produtivo. E a melhor forma de você mostrar que está sendo produtivo e que está sendo prestativo numa sociedade é o dinheiro que você recebe. Se você não está conseguindo produzir algo, você não vai receber por ele. É a meritocracia pura. Isso é o mundo hoje. E nós somos seres que necessitam disso. A gente precisa ter o estímulo. Por que você ter uma sociedade onde você não é remunerado pelas suas capacidades, pelas suas ideias e criações, não faz tanto sentido? Porque você não tem a meritocracia. Porque imagina, o Jeff Bezos criou a Amazon, contratou alguém para fazer o que ele idealizou, e essa pessoa recebe as mesmas coisas que ele. Ele vai olhar assim, não vou criar a Amazon, porque qual é o meu custo e benefício de criar isso? De fazer. Sendo que o outro, que eu tive a ideia, o outro vai receber a mesma coisa que eu. Não existe isso. Então o ser humano é muito movido à indústria e o dinheiro. Se o que está dando dinheiro é isso, então é ali que a gente vai continuar fazendo. Porque é o que move o mundo. O dinheiro é o que move o mundo. Terminando também da comparação do Homem-Aranha, por que as pessoas gostam tanto do Homem-Aranha e ele é um herói bilionário, um herói que mais dá dinheiro pra Marvel no modo geral? Porque ele é um herói adolescente, faz faculdade, é pobre, passa por problemas pessoais, perde membros da família em toda história, tem problemas de relacionamento, como várias pessoas têm, tá sempre trocando de namorado, mas nunca tá satisfeito, tenta a Mary Jane sempre e ela sempre se afasta dele. Então são relacionamentos ali, coisas pessoais que envolvem cada pessoinha assim, e ela vai se identificando e vai gostando do personagem. Por isso que, pra vocês terem como comparação, meus dois heróis favoritos são esses, o Batman e o Homem-Aranha.
Aí depois vem os outros. Mas olhando assim é a mesma coisa. Então a gente acaba se identificando. A gente vai no cinema porque a gente se identifica. Não é a mesma coisa. Por mais que a enquete aqui no Instagram tenha dado quase 50-50, vamos botar assim um empate técnico. Não é a mesma coisa. Porque hoje as pessoas veem o cinema muito como um custo. Além de ser um entretenimento e lazer, é um custo. Porque você paga a Netflix ou você pode pegar o vídeo pela internet e não pagar nada. Aí você não quer pagar R$ 30 no ingresso do cinema, que realmente está muito caro. Mas você olha isso, mas tem que pensar no outro motivo, que, como eu falei no início dessa live, cinema é entretenimento, é lazer. E as pessoas gostam de terem lazeres. Mas aí entra os porém do cinema. O cinema perde porque o streaming, como eu falei, ele é barato. Ele é bem mais barato. E hoje a gente tem concorrência. A gente tem muita concorrência do streaming. Não é, antigamente era só Netflix. Hoje não. A gente tem HBO Max, Disney Plus, Prime Video, Paramount também. Várias outras. E a tendência é só essa. A tendência são as empresas criarem serviços de streaming porque elas produzem um conteúdo para o cinema e já querem lançar no streaming para as pessoas poderem ficar consumindo. E ter algo recorrente é fundamental. Por isso que a Netflix perder esses 200 mil assinantes foi algo muito impactante vai ser, na verdade, algo muito impactante na economia dela, na estratégia dela e nas receitas dela. Porque perder um cliente já vai impactar na receita dela. Porque você ter uma receita mensal, você sabe que é uma receita garantida, é uma receita recorrente. Quando você perde, você já vai ter que começar a reduzir custos no futuro, porque isso envolve planejamento financeiro. A empresa vai ter que começar a mudar o planejamento dela. E por isso que envolve isso tudo. E provavelmente se a gente começar a ver a Amazon, a Disney Plus, elas vão estar aumentando o serviço dela, porque é concorrente. Se a Netflix perdeu, alguma está ganhando. É assim que a gente tem que pensar. E no streaming, a escala é maior, porque é mais barato. Você consegue escalar, você consegue produzir muitos conteúdos. Mas entra na questão da Netflix. A Netflix tem produzido muito conteúdo, mas sem qualidade. Então não tem dado dinheiro para elas. Elas produzem 100 conteúdos e 5 dão certo. Enquanto as concorrentes produzem 10 e 9 dão certo. Olha a diferença. Uma produziu 100 e 5 deram certo. Outros produziram 10 e 8, 9 deram certo. Olha o custo-benefício aí. Ela poderia ter diminuído o custo, aumentado a qualidade, provavelmente mais pessoas estariam na plataforma hoje em dia. Isso é tudo questão de estratégia. A estratégia deles está sendo essa e provavelmente está dando errado. Enquanto as outras empresas estão continuando crescendo, investindo em outros negócios, porque a Netflix está ali parada. Ela só está no streaming, enquanto as outras estão investindo em outros setores dentro do streaming, que a gente vai ver aqui. E acaba também criando eu acho que, dando um ponto final entre essa pergunta, antes de entrar na questão dos investimentos, eu acho que vai criar uma segmentação do setor. Porque hoje as coisas estão muito caras. A inflação no mundo está muito, muito alta. Então, as pessoas naturalmente reduzem o seu entretenimento e lazer. Elas não vão sair mais tanto para comer, ir no cinema, ir no shopping, passear. Porque geralmente quando a pessoa vai no shopping, ela vai no shopping, compra alguma coisa, vamos botar assim em modo geral, compra alguma coisa, come alguma coisa e no final assiste um filme e vai embora. Agora não, ela vai cortar alguma coisa dessa. Ou ela vai no cinema, ela vai comer, ou ela vai no shopping, vai pro cinema e come. Ou ela vai no shopping, compra alguma coisa e vai embora. Ela corta duas coisas logo de uma vez porque as coisas estão muito caras. E o mundo todo está assim. Por isso que eu acredito que deva ter uma segmentação até que o mundo volte a ser o que era, porque as pessoas vão começar a selecionar. Vai lançar, digamos assim, 2 filmes de super-herói no mesmo mês. Ela vai olhar assim, só vou assistir um. Aí ela vai selecionar o que é o melhor para ela. Provavelmente vai ser o mais popular. Porque o popular só é popular porque as pessoas gostam de assistir. Então, vai ficar assim, a outra vai ficando para trás, aí vai diminuindo o custo, ela vai ter que investir mais no setor de streaming, vai poder atrair mais pessoas e assim vai ficar andando. Mas necessita qualidade, como a gente está vendo aqui do caso da Netflix. E na questão de investimentos, eu nunca investi na Netflix. Eu acho ela uma empresa frágil, porque ela só era nesse setor de streaming. Enquanto outras empresas são de streaming, mas também tem outros negócios e sempre pensaram nisso. Como é o caso da Amazon e da Disney.
Quem manda no cinema hoje em dia? Disney. A Disney tem a maior fatia do mercado, a maior fatia de lucro, de receita com os filmes de super-herói. A Fórmula Marvel funciona porque dá dinheiro. Que se não tivesse dando dinheiro, a Disney estaria tendo que mudar. Por que a DC e a Warner não conseguem dinheiro? Porque a fórmula deles não funciona. A fórmula deles não é algo atrativa. Eles não criam narrativas que conectam com os seres humanos, que conectam com as pessoas. Que as pessoas gostam de assistir, gostam de ver. E é interessante isso. A Disney está investindo agora no streaming, criando séries pouco mais adultas, pouco mais complexas, séries de criança, séries para jovens. Ela está atingindo todos os públicos. As pessoas vão olhar, essa série é interessante, gostei, vou assinar a Disney Plus aqui para poder continuar assistindo. Porque hoje a pirataria está muito mais difícil do que era antigamente. Hoje você entrar num site é muita propaganda, é muito vírus. As pessoas não estão dispostas a ficar fechando a abinha, ficar fechando além da aba, ficar vendo se tem vírus, antivírus. Aí elas desistem, elas acham mais prático e fácil. E a gente tem que lembrar assim, o ser humano também sempre procura a praticidade. O streaming só cresceu por causa da praticidade dele, de você poder assistir um filme sem precisar ir na locadora. Você continua dentro ali de casa, assiste o filme ao invés de você ir na locadora. Pô, eu gostaria de assistir um filme. Filme de antigamente, sei lá, o Diário da Paixão, Diário de uma Paixão. Pego, boto o meu streaming ali e acabou. É um filme antigo, que não passa mais no cinema, mas eu gostaria de rever ele. Tá ali, você pode e tem acesso a ele. Essas empresas entenderam isso, principalmente a Netflix. E essas, Amazon e Disney, não são empresas burras. Elas são empresas totalmente inteligentes. São empresas bilionárias que existem tem muito tempo. A Amazon um pouco mais recente, vamos botar desde a década de 2000, assim, mais ou menos. Mas Jeff Bezos é muito inteligente, ele contratou pessoas inteligentes para continuarem administrando a empresa enquanto ele está fora, né? Porque ele saiu do conselho da empresa, ele deixou outra pessoa. Mas ele deixou muito bem administrada ao longo do tempo. Aí a gente olha a Amazon, tá com a Prime Video, tem o setor de e-commerce, ela é uma gigante, né? Mas olhando pro setor de cinema, que ela sabe que o cinema é lucrativo. As pessoas sabem que o cinema é lucrativo. Ela comprou a MGM. A MGM era uma empresa pesada no setor de cinema, importante, relevante. Só não estavam sabendo fazer dinheiro. A Amazon sabe fazer dinheiro, sabe criar histórias, sabe chamar o público, se conectar com o público. Foram eles. Aí eles pegaram, compraram a MGM e vão começar a administrar os outros filmes. Eles vão lançar no cinema e vão lançar no serviço deles. Fica ali, tudo conectado. Se você quer assistir, por exemplo, um 007 que é da MGM, você vai ter que ir no cinema. Passou no cinema, eu perdi a experiência de assistir no cinema. Mas não me importa, eu quero assistir no streaming. Você vai ter que assistir no Prime Video. Tá ali, tudo conectado, tudo ali, ó. Eles começam a buscar essas empresas e começam a se fortalecer pensando nesses dois setores. Eles não investem só em um e em outro, como a Netflix. A Netflix ficou só com um setor, do streaming. Não, essas empresas investem no cinema e no streaming. A Disney é a mesma coisa. A Disney que começou com essa questão dos filmes de super-herói. Esse filme de super-herói é a jornada do herói, como já fala ali, é a jornada do herói. Todo filme tem o herói, ele passa por um problema no início do filme, se recupera e derrota o vilão. Todo filme é assim. Filme ou agora a série da Marvel de super-herói. É assim. Primeiro ato, o herói cai, perde a namorada, perde alguém familiar, ficou ali teve um ataque, ficou preso, precisa passar por uma superação, vai, volta, tem a jornada dele, todo o desenvolvimento, mostrando como ele foi, e no final ele acaba com o vilão. Teve aquele momento de superação, aquele momento de conquista dele. Isso é a jornada do herói. E quem criou isso tudo antes de Hollywood foram provavelmente lá na Grécia, nos contos. É só a gente ver. Uma história muito interessante as 12 jornadas de Hércules, alguma coisa assim, né? Os 12 trabalhos de Hércules, lembrei. Os 12 trabalhos de Hércules é isso. É a jornada do herói completa ali, todinha. Poderiam fazer um filme e uma série, ia dar muito dinheiro provavelmente. Era só saber escrever. Qualquer história é só saber escrever. E essas duas empresas sabem fazer isso muito bem. E são nessas duas empresas que eu gosto. Eu invisto nessas duas empresas, na Amazon e na Disney. Já tenho elas bastante tempo na minha carteira. E eu acredito que elas vão continuar crescendo
olhando para esse setor, olhando streaming, porque elas não investem, como eu falei no início do vídeo, o streaming não é só você assistir a Netflix. Você tá me assistindo, não deixa de ser um streaming. A Disney tem isso tudo. Ela tem a ESPN, que passa o esporte. Esporte as pessoas assistem, porque não podem ir no estádio. Porque se pudessem, elas estariam no estádio. Mas como elas não podem, elas querem assistir. Onde elas assistem? Na TV. E quem tem esse controle é a Disney. A Amazon, ela tem a Twitch. Casimiro, todo mundo assiste Casimiro todo dia. Todo dia. Aonde você assiste? Na Twitch. E a Twitch é de quem? Da Amazon. Então, por isso que eu gosto bastante das suas empresas. Não gosto da Netflix. Nada contra ela. Só não gosto da questão de investimento. Por causa desses setores todos aqui que eu falei. Socioeconômico, histórico, contexto social ali, nossas necessidades humanas. Essas duas outras empresas sabem conversar com a gente muito melhor. Sabem produzir conteúdos que a gente quer consumir de uma maneira muito mais eficiente que a Netflix. Então, e se essas duas empresas continuam investindo em cinema, quem sou eu para dizer que cinema vai acabar, né? Então, elas sabem que o cinema vai continuar sendo lucrativo e elas sabem disso, assim como elas sabem que o streaming é lucrativo, por isso que elas investem no streaming. Então, eu acredito que vai ter uma segmentação, o setor vai ficar bem dividido entre streaming e cinema, mas não vai acabar. A gente vai ficar assim, nessa segmentação, e essas duas empresas estão crescendo, enquanto a Netflix está perdendo espaço. Então é isso, galera. Essa foi a live de hoje, rapidinha, 30 minutinhos de live, só para falar sobre investimento nesse setor, falar um contexto histórico, socioeconômico, como eu disse, mostrar das nossas necessidades humanas e de como é importante a gente olhar os fundamentos de uma empresa, porque é isso que permanece a longo prazo. Essas empresas só existem porque elas estão vivas hoje no longo prazo e elas sabem como sustentar isso no longo prazo. A gente tem que estar sempre pensando quando a gente investe no longo prazo. Você pode fazer trade, operações de curto prazo, mas o investimento bruto, o seu capital, deve estar sempre alocado pensando a longo prazo. Show? Espero que vocês tenham gostado. Eu até esqueci de falar no início do vídeo, não esqueçam de esse aviãozinho aqui enviar para todo mundo, mas agora a live já está acabando. Podem curtir também aqui embaixo, tá? E esse vídeo deve ir para o YouTube, então se você está assistindo no YouTube, não esqueça não, né? Se inscreva nesse botão vermelho aqui embaixo, porque a maioria das pessoas que assistem meu vídeo do YouTube são pessoas que não são inscritas, então se inscrevam. E é isso, nos vemos na quinta-feira, 8 horas da noite, mesmo horário, para a gente falar sobre metaverso, quais são as utilidades, futuro, o que vai ser o metaverso, o que é o metaverso e se realmente é um mercado trilionário como o Facebook está acreditando aí, tá? Nos vemos no próximo. Boa noite para todo mundo que assistiu e obrigado pela presença, como sempre.